Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento e o tema deste vídeo: por que os religiosos são retardados? Não mental, não confunda uma coisa com a outra. Deixei aí, ó, peguei lá no pai dos burros no Google e coloquei qual o significado de retardado. Adjetivo: que se retardou. Dois, que demora, demorado, atrasado, que demora da ficha cair. Então, todo religioso ele é um retardado, nesse sentido. Aí, o que acontece? Com o passar do tempo, as pessoas vão lendo. Quando um religioso ele começa a ler a Bíblia, ele é um retardado enquanto ele não lê. O corpo dele está aqui no ano 2023, no mês de setembro, só que a cabeça dele está retardada, está há 2000 anos atrás. Ele está vivendo nos dias de Jesus de Nazaré ou de Exu. Tem outros, que nem o morcegão, ele usa o retardo lá no tempo do morcegão é maior ainda. O retardo, o atraso lá é maior ainda. Ele vive na época dos sacrifícios, dos votos. Então, todo religioso, o feiticeiro, ele pratica feitiçaria, o sacrifício de animais, de criança, tudo lá do Velho Testamento. Então, todo religioso, ele é um retardado, não mental, tá? Porque senão confunde. Tem um retardado mental, que é aquele lá que tem problema de cognição, sei lá, que fica babando, que fica com problema, né? Esse é o deficiente mental, não é isso. Ele é um retardado, ele é um atrasado. Ele é uma pessoa que demora. Então, quando um religioso um religioso escapa da bolha religiosa, escapa da doutrina da religião, aí ele começa a se atualizar dos fatos. Aí ele começa a ler. Aí ele começa a entender dízimo. Opa, dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo foi uma herança que Deus deu aos israelitas, Números capítulo 18, versículo 20 em diante. Oferta era para a manutenção do templo. Aí você vai lá, você descobre, Apocalipse 1:10, que era o dia do Senhor. João estava na ilha de Patmos, mas você vai pesquisar o que era o dia do Senhor. Foi o dia do juízo, foi o dia da cobrança de contas. Foi o dia que começou a destruição do templo terreno que havia em Jerusalém. Aí você fala, peraí, então oferta não precisa, porque não existe na terra mas templo terreno dedicado a Deus. Por que isso? Porque aí você vai em Apocalipse 21:3, aí você lê, fala, opa, Deus, no juízo do ano 70, ele estabeleceu a nova Jerusalém, e dentro dessa nova Jerusalém espiritual está o templo espiritual de Deus, onde ele mesmo se faz presente. Aí acaba-se o retardo, que nem eu não sou um retardado. Eu posso ser estúpido, ignorante, cavalo, posso ser porque eu sou mesmo isso aí. Ainda mais eu tendo uma base bíblica lá que tá a verdade bíblica e pessoa querer vir falar baboseira pra mim. Eu solto os cachorros mesmo, tô nem aí. Eu não tô aqui pedindo dinheiro pra ninguém. Tô pedindo dinheiro pra ninguém. Você entende como que é? Mas eu não estou retardado, eu não estou atrasado no entendimento. Aí a pessoa, esse religioso que escapou, que furou essa bolha, aí ele já não é mais um retardado, ele se atualiza. Os que estão na graça estão retardados. Ou você não sabia disso? Os que estão se reunindo como igreja estão no retardo. Eles não estão em Jesus de Nazaré, mas eles estão em Paulo. Ué, Paulo foi antes do ano 70, Paulo foi antes de Apocalipse 1:10, Paulo foi antes de Apocalipse 14, 6 e 7, antes do juízo. A graça significa favor imerecido. Favor imerecido foi para os gentios. Só que lá em Apocalipse 14, 6 e 7, o evangelho eterno é para toda tribo, língua, nação, para toda gente, para todo mundo. Que é Deus nas pessoas, que é o templo espiritual das pessoas. Então, o tema deste vídeo, por que os religiosos são retardados? Não mental, coloquei entre parênteses ainda, para a pessoa não confundir uma coisa com a outra. Quer ver? Versículozinho simples. Veja o retardo da religião. Veja o atraso, a demora de um religioso para entender isso. Está em Mateus, capítulo 34, versículo 34 e 35.
Como nós sabemos, Mateus 24 é um capítulo escatológico. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. De que geração Jesus estava falando, ou Yeshua estava falando? Da nossa geração? Não, da geração dele, da geração dos 70 anos. Por quê? Porque Daniel, capítulo 9, versículo 2, Daniel disse que, conforme os escritos de Jeremias, ele entendeu que a desolação, a destruição, o aniquilamento de Jerusalém se daria durante 70 anos. Por isso que Jesus usou a geração dos 70 anos. E Jesus disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, conforme está claro esse entendimento, quando um religioso ele fura a bolha, que nem nós furamos a bolha, nós não estamos mais no retardo, nós não estamos mais atrasados. Não, porque nós já entendemos que foi naquela geração que Jesus disse que não passaria. Então foi naquela geração que aconteceu tudo. Em verdade, lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. E quando se fala tudo, engloba o geral, engloba o contexto completo. Se é que você está me entendendo. Hã? O que você acha? E aqui, então, ó, Lucas capítulo 21, versículo do 20 ao 24. Esses versículos aqui mostram mais ainda o retardo, o atraso da religião. Veja, Jesus estava se você ler a partir do versículo 1, Jesus estava no Monte das Oliveiras, conversando com os discípulos e falando que o templo, que não ficaria pedra sobre pedra, que seria derrubado, quando seria o fim dos tempos, e balalá, balalá, balalá. Aí chega aqui nesse versículo 20 ao 24, ele disse assim: quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos. Então ele estava falando aos discípulos. Quando vocês verem, ouvirem ou ver o Jerusalém cercada de exércitos, e quem comandou esse exército foi o general Tito, e esse cerco se deu no ano 69, no mês de julho, conforme está em Ezequiel capítulo 4 e capítulo 5, os 390 dias de cerco. Então ele disse aos discípulos: quando vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Olha que coisa. Tem cabimento um retardado, um religioso que está no retardo, um religioso retardado, atrasado no entendimento, ele está na Jerusalém há 2000 anos atrás. Veja que coisa complexa isso para um religioso. Ele não consegue entender a Jerusalém do ano 2023. A Jerusalém de 2023, basta soltar um traque, um míssil desse por aí, destrói tudo. Que sentido tem a Jerusalém de hoje estar cercada de exércitos? A cavalos ainda. Tem cabimento isso? A terrenite está atacada. Eu fui de moto ali buscar uns negócios para minha mulher agora, eu tô que nem criança recém-nascida. Então veja, só nesse versículo aqui, é complicado isso aqui. Veja, saibam que está próximo à sua devastação. Então quando os discípulos, aqueles que estivessem vivos, vissem Jerusalém cercada, era para eles saber que a destruição de Jerusalém tinha chegado. Os que estivessem vivos, claro. Porque na época do cerco, em 69, praticamente, Paulo já tinha ido, Pedro já tinha ido, Estevão já tinha ido, e tantos outros já tinham ido. Então os que estivessem vivos, quando eles vissem Jerusalém cercada. Versículo 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Inclusive, a montanha de Massada. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. Saiam de dentro de Jerusalém. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Porque tudo se daria dentro de Jerusalém. Dentro da grande Babilônia. Dentro da meretriz, a grande prostituta. Então se daria lá a grande tribulação. Então Jesus estava falando, aqueles que estivessem vivos, não entrar na cidade, os que estivessem, corra, começou o cerco, vocês saem fora da cidade. Chegou a grande tribulação, chegou o juízo. Mas o mais interessante é esse 22 e 23, porque esses dias
ou seja, o dia do cerco, porque esses dias são de vingança, para se cumprir, olha aqui, ó, tudo o que está escrito. Não era para se cumprir parcialmente alguns fatos. Veja o retardo da religião. Veja como o religioso é retardado. Veja. E só quem entende isso é alguém que furou a bolha, que saiu, que deixou o véu, sabe, lá naquela sinagoga de trevas que usa véu, que deixou o véu de lado. Sabe aquele lá que não usava nem bermuda dentro de casa? Aquele agora que usa até um shortinho de banho e vai pra praia, que furou a bolha, ele entende isso aqui, porque ele está livre. Então Deus dá um entendimento para ele. Ele está na luz, ele está nas trevas. Porque esses dias são de vingança para se cumprir aqui, ó, tudo o que está escrito. Então, quando acontecesse aquela situação em Jerusalém, os que estivessem vivos era para saber que tinha chegado a hora do cumprimento de tudo, da vingança, da grande vingança de Deus, da cobrança de contas de Lucas 11 e Mateus 23. Eles pagariam ali. Quando se cumprisse esse cerco, se cumpriria aquilo que quando estava Jesus e Barrabás, os judeus gritavam que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Chegou a hora. Chegou a hora do sangue do justo cobrir eles, mas cobrir com maldições, com aflição e com tribulação. Olha o versículo 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Ai das que estiverem grávidas, se cumpriu Deuteronômio 28, 53 em diante. Se cumpriu Sofonias, Lamentações 4. Se cumpriu o grande dia do Senhor. Ai das que estiverem grávidas, porque aquelas que geraram filhos ali dentro, que pariram, que deram à luz, elas comeram seus recém-nascidos por falta de tudo, e para que os outros perseguidores, outras pessoas ali que não tinham alimentos, que não viessem comer os seus recém-nascidos, elas mesmas, ó, leia depois Deuteronômio 28, de 53 em diante, leia Lamentações, capítulo 4, acho que é capítulo 4 agora, que fala sobre o cerco. Isso aconteceu tanto em Samaria, na primeira vez que Jerusalém foi destruída, como no ano 70. Então, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira aqui, ó, contra este povo, contra aquele povo. Mas os retardados, não retardado mental, os retardados, os atrasados, os que estão demorando para entender o evangelho eterno, ainda estão lá, achando que a ira é contra a nossa geração. Mas Jesus estava falando lá naquela geração. Jesus estava falando que a ira seria contra o povo daquela geração. Coisa interessante, né? Que tema foi esse, hein? Que Deus colocou na nossa cabeça pra gente falar, hein? Porque os religiosos são retardados, são atrasados. Demora do entendimento. Volto a falar, eles só conseguem entender quando eles furam a bolha da doutrina religiosa. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que o tempo dos gentios se complete. É o que é o tempo dos gentios. Os gentios eram os soldados romanos. Jerusalém, aqui, ó, será pisada por eles. Então quem é que pisaria Jerusalém? Tudo aconteceria onde? Jerusalém. Que povo que sofreria o castigo? Aquele povo daquela geração. Retardado, adjetivo. É um adjetivo. Como diabo é um adjetivo. Satanás é um adjetivo. Nunca foi nenhum ser. Então, um retardado, adjetivo, que se retardou, que se atrasou, que demorado. Você entendeu? Porque todo religioso, de qualquer religião, do voodoo, do espiritismo, porque o espiritismo, a mesa branca, eles se utilizam de 2 Samuel, de 1 Samuel, quando Saul foi consultar uma adivinha, aí veio o espírito de engano e falando que era o espírito de Samuel. Quer dizer, todo religioso ele é um retardado, ele é um atrasado, tá bom? E só sai desse retardo quando eles conseguem furar a bolha, quando eles conseguem tirar o véu religioso. E você que está vendo aqui, ó, esse cabeção falar aqui, e você fala, não, mas eu estou na graça, você é um retardado. Não, mas eu estou me reunindo lá com o irmão fulano, que eu não vou falar o nome aqui,
como igreja, ele está no atraso, ele é um retardado. Pode falar para ele, o Cláudio está falando que você é um retardado. Está um atrasado. Claro que está atrasado. Está atrasado, está na graça, gente. A graça é favor imerecido. Só que nós não estamos mais no favor imerecido. O favor imerecido foi até o juízo do ano 70, até o dia do Senhor de Apocalipse 1:10. Foi até a parousia, foi até o cumprimento da escatologia, quando a escatologia foi consumada. Acabou. Acabou. Então, se reuniu como igreja, é retardado. Está em Jesus de Nazaré, é retardado. Está nas leis de Moisés, é retardado. Está no Evangelho Eterno, está atualizado. Evangelho Eterno, Apocalipse 21, 2 e 3, 5 e 6. Tudo se cumpriu. E isso aconteceu há quase 2000 anos atrás. Tá bom? Então eu vou encerrar. Vou deixar essa mensagem com você. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, ó, dei aquele joinha. Não xinguei ninguém. Não falei mal de ninguém, tá? Então, se você quiser, tiver peito, coragem, compartilha. Manda isso pra frente. Fala, ó, assiste esse vídeo aí, vê se você também não é um retardado. Você que tá na graça, se achando que tá atualizado, você é um retardado do mesmo jeito. Você está no atraso do mesmo jeito. Tá bom? E se você não é inscrito nesse canal e você acha que tem alguma importância isso pra sua vida, pro seu crescimento, se inscreva, aí tem um sininho, ativa ele aí. E se você quiser dar algum valeu aí, também pode dar valeu aí. Ah, valeu demais, põe aí nisso aí. Pelo menos eu boto gasolina na moto, vou viajar e gravar vídeo por aí. Tá bom? Fique em paz. Você é livre. Você é livre para entender os escritos bíblicos. Você é livre para desfrutar o Apocalipse 21, 3, que é o templo espiritual em nosso espírito e que é o próprio Deus em nosso espírito. Tá bom? E se você quiser mais vídeo aqui, não precisa nem perguntar para mim. Ah, eu quero saber sobre isso. Basta você ir na descrição lá no vídeo. Descrição. Quando você vai lá embaixo, aí você vai ver lá para se inscrever, você se inscreve, aí tem várias opções, compartilhar, aí vai estar lá, valeu demais se você achou interessante. Ah, eu quero ser membro desse canal, seja membro também, fica à vontade. Fica aí, faça o que você quiser. Aí você desce, aí vai lá, é o nome do canal, não sei o que lá, aí vai ter um mais. Aí você clica no maisinho lá embaixo, vai ter a descrição. Aí tem os outros aplicativos lá que eu falo dos outros assuntos, o TikTok, o que começa com a letra K, tá por lá. Aí tem lá todos os vídeos que a gente tem. Tem quase 2000 vídeos. Aí às vezes um tema daquele vai te interessar. Aí você vai lá na descrição, tá bom? Fique à vontade. Saiba que tudo se cumpriu. Saiba que os 66 livros da Bíblia, esses 66 livros que está contido aqui, tudo se cumpriu. Não há mais nenhuma promessa para se cumprir. Tá bom? Saiba que Deus está aí no seu espírito. Está no espírito do seu filho, está no espírito do seu marido. Ah, mas ele é um drogado, ele é um viciado, não interessa. A carne e o espírito é igual água e óleo, não se mistura. Em 2 Coríntios 4, eu acho que Paulo disse que quando o nosso ser externo está fraco, está não sei o que lá, o nosso ser interno se renova a cada dia. O ser interno quer dizer o espírito, tá bom? Então não tem ligação nenhuma, nenhum nem com o outro. Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tá bom? Tchau, tchau.